Vamos lá, hein? Vamos lá, rodando. Então, assim, eu vou experimentar um negócio com você para rodar a análise do jogo que você me mandou, ver se sai legal o que eu tô querendo fazer aqui, tá? Então, vamos direto pro jogo, vou te mostrar o que foi que eu vi. Eu assisti o jogo na hora que você me mandou, eu assisti assim, eu tava lá na academia, tava só passando os lances no celular. Agora eu botei no computador, não fiz análise com Stockfish, não rodei nada. Eu vou te passar só as minhas impressões, só a minha forma de ver o jogo, tá? Então tá. Basicamente, bom, é 4-5, aí vem esse D3, que eu acho ele meio suspeito, porque, bom, essa tal de variante Leonardes do jogo de peão-rei, o problema é que ele bloqueia a saída do bispo. Claro que você poderia pensar numa ideia de fianchetto. Então, se o oponente vai pensar em fianchetto, ele pode até bloquear a saída do bispo. Então, por enquanto, não tem nada de muito errado você desenvolver o seu cavalo. Aqui o oponente já cagou, porque fez três movimentos de peão e nenhum movimento de peça. Peças têm que sair. Peças precisam sair, as peças têm que ser desenvolvidas. Então, você tinha várias opções para desenvolver peça, mas basicamente é, cavalo, F6, bispo, C5, bispo, até mesmo B4, que é uma coisa interessante que aconteceu aqui. A partir do momento que ele avançou esse peão, ele criou uma vulnerabilidade. Por quê? Porque você vindo com bispo D4, ele já não consegue encontrar isso com C3. Ele não consegue mais te atacar com o peão. Então, o máximo que ele consegue, se tiver o bispo C4, ele vai conseguir no máximo ou bloquear com o cavalo ou sugerir a troca de bispos, tá? Eu não faria isso também porque você, na verdade, está ajudando o oponente a se desenvolver, né? Mas eu tenho essa opção aqui, né? E eu tenho essa opção aqui de desenvolver peça. Então, o primeiro conceito que eu acho que é importante de abertura que você quebrou é que você avançou o cavalo. Tem uma coisa positiva a dizer sobre o avanço do cavalo, é que ele é um posto avançado mesmo. E ele é um posto avançado justamente por conta dessas duas vulnerabilidades aqui, né? Que, ou seja, onde não tem um peão que possa atacar esse cavalo. Agora, se você vai com o cavalo para o posto avançado, você mais ou menos tem que ter uma ideia do que você vai fazer com ele. Eu acho que até esse momento, abrir mão do desenvolvimento só para fazer esse avanço aí, eu acho que não é uma boa ideia. Eu teria feito algum desenvolvimento. O jogo continuou com o bispo atacando o cavalo e eu não faria nada para defender esse cavalo, porque no fim das contas, se o cara quiser fazer a troca do bispo pelo cavalo, eu gosto mais de bispo do que de cavalo, então não tem problema. Então essa é uma defesa do cavalo com desenvolvimento, que também não é um problema, isso é ótimo, tá? Você desenvolveu uma peça e ao mesmo tempo super defendeu ou sobre defendeu o cavalo, tá tudo certo. Veio outro cavalo do cara. Aqui nós temos uma coisa, o cara já está começando a basicamente empatar em desenvolvimento. Então a vantagem que ele te deu em desenvolvimento, avançando um monte de peão no começo, você perdeu com esse movimento extra de cavalo. E agora você tem um peão pendurado. Você defendeu. Qual é o problema aqui? É, beleza, nós estamos para fora, com o bispo para fora da cadeia de peão, mas esse avanço aqui é chato. Esse avanço aqui é chato, porque o bispo só tem uma casa para ir. Esse avanço aqui é chato, porque te obriga a avançar o peão e depois esconder o bispo aqui atrás. E o bispo aqui atrás está escondido numa diagonal que também não é muito útil, porque tem esse outro bispo aqui no meio do caminho. Então, eu entendi a defesa do peão, entendi, fez algum sentido, mas não sei, talvez te desse um pouco de trabalho depois. Mas tá defendido o peão não tá mais pendurado, tá ótimo. Veio esse cavalo para cá. Então, o cavalo C3 é um movimento de desenvolvimento muito padrãozinho e agora você precisaria correr atrás do tempo perdido de desenvolvimento. Você crava o cavalo. Essa cravada, eu já te falei algumas vezes que eu não gosto dela. Inclusive, eu tenho minhas próprias táticas para detonar ela, né? Eu não gosto. Eu acho que só se deve fazer essa cravada, não sei, se você vai tirar algum proveito dela. Cravar por cravar, não. Tá certo que o cavalo cravado aqui, ele já está pressionado por esse outro cavalo, né? Então, em algum momento poderia existir um plano aqui
de fazer essa troca aqui. Agora, ele responde com o bispo aqui, aí a minha primeira reação, lógico, seria eu tomar esse bispo. Porque eu acabo trocando o bispo por cavalo e eu acho isso vantagem. Claro que depois, para preservar o par de bispos, ia ter que tirar meu bispo daqui, né? Porque também. Ou então, simplesmente tirar os dois bispos dele para que ele continue sem os dois bispos. Eu tenho um bispo. O bispo tem mais alcance que cavalo, o bispo atravessa o tabuleiro inteiro em um lance só, o cavalo precisa de pelo menos três, né? Então, aí quando ele veio isso, a primeira coisa eu falei: bom, você tomou o bispo. Não, você não tomou o bispo. Tá bom, não tem problema. Você saiu com o cavalo, que é um movimento perfeitamente normal, você terminou de desenvolver suas peças menores, e agora tem esse bololô aqui no meio de campo, que é uma questão de quem vai romper primeiro. Provavelmente teria roque, mas o amiguinho ele começou a se incomodar com esse bispo. Veja que é o seguinte: quando eu começo a atacar esse bispo aqui, beleza, se eu faço isso antes de rocar, tá ótimo. Porque o cara tá atacando o bispo, obriga o bispo a vir embora, taca o bispo de novo, obriga o bispo a vir embora. E esse avanço de peão, que basicamente é completamente inútil, mas deixa ele sobreestendido dentro da ala do rei. Daí eu poderia começar, a reação lógica é você jogar o cavalo aqui, isso é uma coisa que você pode fazer. Uma outra coisa que você pode fazer é pensar em rotear o cavalo para o outro lado do tabuleiro, porque ele não pode mais focar coisas para você enxergar no jogo que a gente não enxerga logo de cara porque está preocupado no movimento de onde jogar as peças. Ele não vai rocar na ala do rei. Se ele rocar na ala do rei, ele fica com o rei completamente descoberto. Então, se ele rocar, ele vai rocar na ala da dama. Isso é uma coisa para você pensar, tá? Mas o cavalo aqui, beleza, perfeitamente normal. E agora tem um peão avançado ali que ele vai defender. E tá bom, defendeu. Tá tudo defendido bonitinho. Agora, nessa parte do jogo, se eu me lembro bem, vão começar as cagástrofes, né? Então você roca, ele não roca, faz muito bem de não rocar. E olha a configuração que aparece aqui, ó. Rei dama e um salto de cavalo aqui para dar um garfo. Você fala: "Ah, mas o garfo está defendido". Sim, mas olha só, eu preciso olhar para essa configuração, porque se o bispo resolver sair daqui, ou se eu tiver alguma troca favorável pensando nesse duplo, pode fazer muito sentido eu jogar ele. E aí que começa o festival de Blunder, porque isso aqui não estava no radar. Você deve ter olhado para isso, não sei se você viu esse garfo, mas se você viu, com certeza por conta da defesa do bispo, você descartou ele completamente. E aí essa imagem desse pedaço do tabuleiro ficou perdida por um tempão no jogo. Quer ver? Aí você avançou um peão. Eu não sei se eu gosto desse avanço de peão, mas não tinha mais muita coisa para você fazer no tabuleiro. A posição estava muito fechada, então você decidiu fazer alguma coisa para tentar abrir a posição. Funciona, tá? Funciona, porque não tinha muita coisa para fazer, a não ser uma. Você podia conectar as torres, né? Para sair com a dama para conectar as torres, enfim, começar a atrapalhar de algum dos dois lados nessas diagonais. Bom, aqui não dá, né? Aqui não dá, né? Mas nessas diagonais aqui, começar a rodar um pouco de jogo. Mas avançar o peão perfeitamente normal. E aqui começa o festival. Então, isso aqui põe pressão nesse peão, né? Só que esse peão, ele está defendido uma, duas, três, quatro vezes. A outra coisa que esse cavalo pode atacar é esse peão aqui, que também está muito bem defendido. Então, esse lance de avançar o cavalo não fez nada. Nada. Mas você teve uma boa reação, que é atacar o cavalo. Tá bom, você atacou o cavalo. Bicho, se você ataca o cavalo, come o cavalo. Porque depois o cara tomou o peão ali e você podia muito bem ter tomado o cavalo aqui, já saindo ganhando uma peça. Você fala: mas depois ele pode tomar aqui. Não, não pode porque está defendido. Mas depois ele pode avançar com cheque. Não, não pode porque está defendido e está defendido pra cacete. Tá? Então, uma coisa que falta às vezes é
quando você ataca num lugar, a pessoa ataca no outro lugar, você vai muito no reflexo de, preciso defender esse ataque aqui. Mas calma, meu, olha para o tabuleiro inteiro, tá? E aí começam a acontecer coisas muito interessantes. Então, nesse momento, eu teria tomado cavalo. Fácil. Ganho uma peça. Ganho uma peça e esse peão não tem o que fazer aí. E eu tenho mil coisas para fazer contra ele. Mas você resolveu, por algum motivo, tomar de torre. Você tinha mil formas, né? Você podia, não quero tomar o cavalo. Você podia tomar de cavalo e ganhar um peão no processo, né? Você podia ter ganho um peão. Você já ganhou um peão, não, ganha de volta o peão, né? Você podia ter recuperado o peão que ele tomou ali. E você tomou de torre. Essa eu não entendi mesmo. Ou seja, o lance era tomar o cavalo. Você, no lance anterior, atacou o cavalo. Então, uma coisa que é importante é a gente conectar as atitudes. O pensamento implícito disso aqui é que a cada lance você está procurando para onde vai a peça que foi atacada agora, ou se eu vou retomar o que ele tomou e não sei o que e tal. Então era assim, pô, você atacou o cavalo é para tomar o cavalo. Então, antes de mais nada o que acontece se eu tomar o cavalo, entende? E aí eu teria muito facilmente tomado o cavalo. Você tomou de torre, perdeu a troca, né? Então você perdeu qualidade aqui, e aí o cara está com mais dois de vantagem material, isso é um problemão, né? Mas aqui acontece um negócio interessante. No momento em que ele faz bispo ataca a dama, né? Então nesse esse bispo G5, você tem uma tática aqui. E é uma tática que se você tivesse de olho nesse negócio aqui, você ia poder fazer cheque, certo? E aí o que ele ia fazer? Se ele toma de bispo, você toma de volta de dama e você escapou do ataque e ganhou uma peça. Mas por quê? Você não estava de olho nesse garfo. Ah, cheque. O rei anda. Tá bom, o rei anda, você toma dama, ele toma dama, você toma de volta e você ganhou uma peça também. Tá? Depois ele vai tomar aqui e tal, mas você sai de -2 para +1. Ainda sobra um peão pendurado aqui no final da linha. Aqui bonitinho. Tá? Então, esse lance era um lance que, assim, era para ficar de olho desde o momento, ó, desde aqui, desde lance 12, tá? Quando fez essa configuração aqui com o cavalo aqui. Esse garfo já tinha que estar na sua mente assim o tempo todo. Todo lance dá para fazer? Dá para fazer? Dá para fazer? Na hora que você vê essa configuração, você precisa saber se dá para fazer. E de repente, mesmo através de um erro, né, como foi esse erro de tomar de torre em vez de ter tomado o cavalo, apareceu a oportunidade. Agora vamos ver a outra linha, né? O cara veio de peão, tomou de cavalo, e aí o cara veio e, sei lá, deu cheque, não sei. Você veio aqui e você tem o mesmo lance. Só que agora esse mesmo lance sem nem mesmo botar a dama em risco. Entende? Então você tinha essa linha em cima de várias formas de executar essa linha. Tá bom, você veio aqui, aconteceu isso, o cara atacou, e aí você se apavorou com a dama. Veja, tinha uma tática disponível. Se apavorou com a dama e você veio para cá. Tá bom. Nesse momento, você ainda tem cavalo toma F3. Você ainda tem cavalo toma F3. Né? Aí ele veio aqui. Tá bom, o bispo precisa sair. E aí acontece o que eu te falei, né? Como você enclausurou o bispo aqui, ele tá meio que pronto para ser atacado. Aí você defende com o peão aqui para arrumar uma casa para ele fugir e tudo certo, tá? Faz a troca, o bispo volta para a posição dele e agora você tem uma você não tem uma estrutura de peões muito favorável, mas olha, ele tem dois peões isolados, né? Você tem aqui uma ilha de 3 peões, aqui uma ilha de 2 peões e aqui uma ilha de um peão isolado. Então, peão isolado por peão isolado, realmente você tem menos peões isolados e nesse sentido você tem menos vulnerabilidade, tá? E nesse momento você ainda tem isso, isso. Você teve isso bom, desde que lance?
do jeito que foi o jogo, você tem isso desde o lance 15. Nós estamos no lance 20 e você ainda tem isso. Agora você não tem mais. Mas ainda assim, você não tem o garfo, mas você continua tendo cavalo toma F3, porque cavalo toma F3, bispo toma, dama toma. Fala, mas eu penduro um peão aqui, isso não tem problema, porque você pendura, ó, que é cavalo toma, bispo toma, dama, toma, aí dama toma. Aliás, não precisa nem dama tomar, não, você tem esse cheque, né? Você toma aqui e você tem esse cheque. E esse cheque é um cheque razoavelmente poderoso, restringe o rei na última fileira e começa a incomodar, né? Ele começa a incomodar bastante. Mas você ainda tinha, então lance 21, você ainda tinha isso. Mas você achou uma combinação melhor, que é pegar a dama, e o cara fez uma cagada horrorosa aí, né? O cara movimentou a torre, em vez de simplesmente tomar o bispo. Mas tudo bem, essa troca funciona. E agora você ainda tem cavalo toma cavalo, e você não jogou cavalo toma cavalo. Então você teve esse lance do 15 até o 23, você teve ele o tempo todo. Né? Tudo isso ganhava uma peça desde o lance 15. E aí você veio com a dama aqui para trás. Agora você não tem mais, tá? E agora, beleza, você crava o bispo, mas a torre vem. E agora você basicamente perdeu grande parte da sua vantagem. Você está com mais 5 de material, porque você ganhou a dama, mas você está com uma posição que, não, que devia ser muito mais fácil de jogar. Né? Aí você veio para cá, aí o cara veio ali. Você tem. Você tomou esse peão, né? Eu acho que você tinha aqui, tá? Reativando essa mesma ameaça de cavalo toma, né? Porque você vem aqui, aí o cara vai fazer o quê? Ah, o cara vai defender de bispo. Foda-se, porque se o cara vem de bispo, você só toma de cavalo e você ganha uma peça. Você veio aqui, o cara veio de torre, aí você dá um cheque, o rei não pode sair, é obrigado a tomar de bispo, e você de novo ganha uma peça. Então, assim, tinha muita coisa para você fazer aqui, em vez de você só ficar com um peão. Você podia ter feito o lance que ganhava uma peça, que basicamente era esse, né? Só a forma dele não ganhar uma peça é óbvio. Você vir aqui tomar de cavalo e aí você toma de volta o cavalo e aí de qualquer maneira você ganha um peão do mesmo jeito, mas você continua com um ataque interessante, né? Em vez disso, a dama ela ficou meio lá no canto e tal. Então, assim, o jogo tava ganho pra caralho já aqui. Você tava com mais 6 de material, mas faltava converter. Então, formas de converter. Então, aqui, você de novo fugiu com a dama. Ah, minha dama está sendo atacada, vou fugir com a dama. Você não precisa. Por quê? Porque aí entra o conceito de simplificação. Cavalo toma cavalo, lance que você tem desde o 15. Lance 15 você tem cavalo toma cavalo, tá? Por quê? Porque simplifica. Porque simplifica. Não importa se ele vai tomar de bispo, melhor ainda, porque é um atacante a menos para a dama, e aí você sim recua a dama. Mas, se o cara resolve mover o rei, você faz a mesma coisa, você recua a dama. Mas em vez de você diretamente recuar a dama, você já aproveita a oportunidade para simplificar com um cheque intermediário. Isso aí chama Zwischenzug, movimento intermediário. É um movimento que você faz entre um lance e outro do que você está tentando fazer. Então, esses Vigenzuga aqui ainda era importante. Esse lance cavalo toma cavalo, ele devia ter sido jogado muitas vezes ao longo do jogo e não foi, tá? Aí veio o bispo pentelhando a dama e a dama foi lá pro fundo. Lá pro fundo é bom, é um lugar bom para ela ir, né? Você de novo tinha os Vichenzug aqui, e aí esses Vichenzug era até um pouquinho mais legal, porque obrigava o rei a sair do back rank, né? Mas tudo bem, a dama foi lá para o fundo, e aí o rei saiu com, obviamente, eu tenho que me perguntar quais são as intenções desse rei, né? A intenção desse rei é tirar o bispo para fazer um ataque descoberto na dama, mas aí a torre não está defendida.
e ele não tinha um cheque, então não ia adiantar muito. Ele foi saindo daí. O que que você tinha para atacar esse rei de novo? De novo, tá? De novo. Esse cavalo pediu para cair 850 milhões de vezes. No lance 30, você teve a primeira oportunidade de tomar esse cavalo, no lance 15, e no lance 30 foi o que você tomou. Então, o que, que isso me diz? Que falta olhar para o tabuleiro como um todo e lembrar de onde estão as peças e o que, que as peças podem fazer. Esses dois cavalos, essa tensão entre esses dois cavalos, ela tinha que ser resolvida por você. Tinha, era você que tinha que resolver essa tensão. Não ele, porque ele, obviamente, resolvendo saía perdendo, mas você saía ganhando muito resolvendo a tensão. Daí o rei foi para frente, o cavalo voltou, tá certo, você defendeu o cavalo. Você tinha alguma chance de continuar atacando? Eu acho que não. Acho que você tinha um cheque, mas não, acho que dá para você continuar do jeito que foi. Agora a dama começa a ficar com problemas, né? Então a dama tinha que sair. E agora ela está preparando um ataque descoberto. Esse é muito bom. Preparar o ataque descoberto é muito bom. Agora, que ataque descoberto seria esse? Então, a partir do momento que ele botou o bispo aqui, o que que você tinha que começar a pensar? Como o cavalo está na diagonal do rei, tem dois saltos de cavalo que são cheque. Isso é um padrãozinho, tá? Cavalo está na diagonal do rei, dos 8 saltos que o cavalo pode dar, tem dois que são cheque, tá? Então você tinha esse e esse. E a coisa interessante desses cheques é que é duplo cheque. Então eu não sei se você ia encontrar uma sequência de mate, mas eu tenho certeza que você nem calculou. Você nem calculou a sequência de mate. Então você veio com a dama para cá. Cara, duplo cheque, a questão do duplo cheque é que o rei é obrigado a se mover. O rei é simplesmente obrigado a se mover. Entende? Então, para onde vai o rei? Olha, o rei não pode vir aqui, 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 não pode vir aqui. Ele só tem esses dois lances, né? Esse lance para cá, ele perde para cavalo volta, né? Ou seja, não é que ele perde, mas assim, a pior das hipóteses, não te acontece nada, né? Esse lance para cá, ele perde um peão, né? E aí o rei vai para onde? Ah, ele vem para cá. Não, ele até pode ir para aí, mas aí vai perder outro peão e vai começar a desmontar as defesas. Eu procuraria sempre atacar via cheque descoberto barra duplo cheque. E eu tenho um outro lance que eu acho interessante, que assim, o que precisava de menos cálculo de tudo, tá? O que precisava de menos cálculo de tudo era cavalo B3. O cavalo B3 cheque, o que ele faz? Ele simplifica a posição. Seja você contra-atacando com. Bom, com peão seria uma péssima ideia, tá? Você cobrir com peão seria uma péssima ideia, porque o cavalo vai voltar e vai renovar a ameaça. Aliás, você cobrir esse cheque de qualquer maneira seria simplesmente desastroso para brancas, porque o cavalo simplesmente volta, toma e renova o cheque descoberto. Então, o que que o cara teria que fazer? O cara teria que sair. O cara sai para cá, sai para lá, não importa. Eu simplifico, porque eu troco o bispo pela torre, o bispo pelo cavalo, e eu simplifico mais um pouco e eu mantenho a minha vantagem material. Eu fazer esse movimento aqui não me ajuda a simplificar nada. Então, apesar de você estar com uma vantagem muito grande, não refrescou, sabe? Tipo, não ajudou muito. Aí você, beleza? Andou com esse cara aí. Você não tem muita coisa, mas você tem um peão pendurado aqui, né? Que depois é bem agressivo esse ataque, né? Esse ataque é bem agressivo, porque se você vem aqui, o rei só pode vir para cá, e aí você vem aqui, você vai empurrando o rei para a coluna do fundo. Então, aí veio o bispo, e você veio com esse ataque. Esse ataque tá ótimo, tá? O que que acontece aqui? Não funciona, porque aí não é. Você repetiu movimentos, né? Você repetiu essa posição, você repetiu ela. Você não precisava repetir. Você tinha aqui, né? Você tinha esse cheque e o rei só tem uma casa para ir. E agora começa a ficar bem incômodo isso aqui para ele, entende? Mas a sequência dá em mate de qualquer jeito, mas é que você repetiu um lance, você não precisava repetir lance.
E aí você dobrou também, nem precisava dobrar, dava para você seguir com o que você tinha. Aí aqui o mais fácil era tomar o peão e aqui você perdeu o mate em um, né? Você tinha um mate em um, né? Você tinha o mate em um e você, em vez de jogar o mate em um, você moveu esse cavalo, mas enfim, tava assim, tava muito fácil de ver, tá? O rei estava encostado numa parede e a coluna estava tomada por você. Você tinha, bom, você tinha dois mate em um. Não, você tinha três mate em um. Isso é mate em um, isso é mate em um, isso é mate em um. Tem mais algum mate em um? Isso é mate em um. Então você tinha quatro mate em um e você jogou um dos poucos lances na posição que não era mate em um. Tá, é uma questão de eficiência, quer dizer, a gente precisa ir despertando para isso. Agora, deixa eu ver se dá tempo. Sim, dá tempo de eu te mostrar uma outra coisa. Então foi esse jogo. Esse jogo foi legal, mas eu acho que teve um festival de Blunder, cara. Teve um Blunder sendo jogar a peça fora e perder a oportunidade de ganhar a peça. Se você tem a oportunidade de ganhar uma peça e você não ganha, isso é uma gafe, né? Então, puta, é muito, muito. Brancas jogaram um jogo bem ruim. Você jogou um jogo bastante melhor do que as brancas. Mas tem muita, muita, muita oportunidade perdida, porque parece que quando alguém ou toma uma peça sua ou ataca uma peça sua, você esquece o que você estava fazendo. Acho que essa é a mensagem geral da coisa. Vou te mostrar rapidinho a revisão daquele outro jogo lá, porque eu achei ele muito bonitinho. Esse jogo é meu, né? O cara abriu com essa abertura horrorosa também, com a Leonardes, né? E eu fui ocupar o centro. Não tenho problema dele me tomar o peão aí, porque eu subo com a dama e boa, mas eu tomo, ele toma. E a partir de agora, o que aconteceu ele avançou F, né? Então, isso aqui começa a querer ficar disponível a qualquer momento. Então, eu já fico de olho. O que que eu estou fazendo aqui? Aqui eu estou desenvolvendo o bispo para uma casa pouco habitual, porque a minha ideia é ocupar essa diagonal aqui. Eu quero ocupar essa diagonal aqui, tá? Aí o cara veio com um peão de novo, aí o cara só mexeu o peão, deixou todas as peças no fundo. Eu falo que esse povo no anônimo é muito pangaré, né? Aí o cara, beleza, atacou meu peão e eu defendi meu peão desenvolvendo uma peça. Podia defender meu peão assim, podia defender assim, podia defender assim, sim, mas eu acho que eu acabo prendendo o bispo desenvolvendo e tal, então defender desenvolvendo com o cavalo, eu acho que é melhor. Aí o cara atacou meu bispo, eu mantive meu bispo na diagonal e ele cometeu o erro da abertura de mover a mesma peça duas vezes. Por mim, tudo bem, eu desenvolvo. Quando o cara toma, o cara cagou, porque, meu, ó, o cara gastou três lances de cavalo para não fazer nada. E agora o que acontece? Eu tenho duas peças e a dama desenvolvidas, estou pronto para rocar e o cara só tem um bispo fianquetado aí. O cara não tem nada. Então, observar a posição tem a ver com isso também. Tem a ver com a gente estar esperto para as oportunidades. Aí o cara trouxe a dama para cá. Seria muito fácil eu trocar damas, né? Ou, se eu não quero trocar damas, só trazer para trás. O que que eu fiz? Levei para frente para provocar isso aqui. O cara podia também ter feito isso e sugerido a troca de dama de novo, mas ele não fez. Se ele faz isso, eu simplesmente volto, tá? A minha ideia aqui era dama aqui, tá? Essa era a minha ideia. Só que antes disso, eu Zwischenzug, eu provoco a saída do peão e volto. Beleza, agora aqui, ó, se o cara resolve rocar aqui, essa diagonal e essa aqui já estava, né? Essas diagonais, elas ficam vulneráveis. Então, eu tô com gente querendo olhar aqui e daqui a pouco transportando essas peças para cá também, para apontar a artilharia para a ala do rei, se ele rocar do lado do rei. Se ele rocar do lado da dama, nós vamos fazer outra coisa, mas aí nós temos um problema. O cara tem algumas vulnerabilidades que um bispo só não consegue responder.
né? Ele tem o bispo dele fechado para dentro da cadeia de peões, que isso é um outro problema. Ele vai ter que sair para cá, né? E tá meio esburacado esse queijo. Rocou largo e saiu para o bispo para cá. Eu só tirei o rei. Era só isso que ele podia fazer. Fez o melhor que podia, beleza. Eu tô bastante desenvolvido. Aí o cara veio aqui na ideia de vir atrás desse peão. Eu tô cagando baldes para esse peão. Ela fala, ah, não, ô, se eu vou de dama, ele toma, e aí eu tomo de torre, aí eu ganhei um peão. Tá bom, filho. Ganha o peão aí. Avança o cavalo, atacando a dama, mas mais importante, obstruindo a visão do bispo, tá? Eu não quero que quando eu tirar esse bispo daqui, esse bispo possa olhar raio-x a minha torre, seja esse peão ou diretamente a torre. Avancei o cavalo e o cara tomou. Ah, o que, que é o mais lógico? O cara me atacou, vou trocar. Não, não vou trocar. Eu saio. E aí a coisa de eu sair, que é também interessante, é eu estou começando a apontar peças para lugares importantes. Então, por exemplo, isso aqui, esse lance é forte. Esse lance é forte. Esse lance ganha um peão, né? E faz uma cravada Marcos invertida, sei lá, uma coisa assim. Mas eu também estou ameaçando mate. Então o cara tem que proteger, olha, da saída automático aqui, de troca, 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 para tô ameaçando mate. O que, que você vai fazer? Aí o cara veio com a dama. E aí, lógico, como eu tinha duas ameaças, como esse único lance de dama tinha duas ameaças, eu tomei. E agora eu continuo ameaçando mate. Porque se você não defender com mais uma peça esse negócio, eu vou tomar. E depois, quando eu sair, é um ataque descoberto no rei. E se o rei se mexer, mais fácil ainda. Tá? Claro, eu não ia tomar cavalo, eu ia tomar de bispo, porque tomar cavalo pendura a dama. Eu não pendura a dama, troca, mas eu ia tomar de bispo e depois sair. Daí o cara avançou o peão, tá? Bem pensado. Só que aí, o que acontece é que quando eu entrei aqui, eu estava ameaçando a torre, só que eu estava ameaçando o mate. Então, se o cara resolve sair com a torre, sei lá, para cá, a minha ideia era já deixar o rei nessa mira laser aqui. E como resolve? Se o cara resolve tomar aqui, o que, que eu faria? Eu faria isso, não era isso? Era esse cheque, e aí ele precisa se cobrir com o que quer que ele se cubra. Bom, ele precisa se cobrir não, né? Ele pode até vir para cá, mas aí ele complica bastante a vida dele, né? E depois eu tomava a torre. Então, como ele não podia tirar a torre, porque ele tinha que cuidar dessa ameaça aqui, ganhou uma torre. Então, olha como as intenções são interessantes, né? Quando o cara vem com essa troca aqui, eu venho nisso e já estou ameaçando isso. Defendeu? Melhor talvez tivesse sido defender de torre, né? Provavelmente. Mas não foi isso que aconteceu no jogo. Eu não vi nada disso com o Stockfish, tá? Aí o cara tomou de volta e a partir daqui eu tô com mais dois. Estamos com o tempo mais ou menos igual, então eu tô com mais dois de material. Então essa aventurinha do fulano aqui, falando ganhei um peão, deu errado por conta de tática. Então eu saio do automático, pela segunda vez eu nego a troca de dama e acabo ganhando uma torre ou ganhando uma qualidade no meio do caminho. Repara que este cavalo ainda não pode ser tomado, porque esse peão continua cravado. Esse peão com o tempão cravado. Ó, cravei o peão. Peão ainda está cravado. Peão ainda está cravado. Peão ainda está cravado. Peão ainda está cravado. Aí esse lance foi ridículo. Isso aqui não fez o menor sentido. Ele moveu o bispo para um lugar onde a única coisa que ele ataca é o próprio peão.
Eu não sei por que ele faz isso, tá? Aí o que que eu fiz? Eu tinha vários lances, eu tinha considerado torre H para F8. Torre H para F8 parecia um lance interessante, porque atacava a dama, obrigava a dama a se posicionar em algum lugar mais incômodo, mas depois eu vi que ele tinha aqui e aqui, né? As diagonais não eram boas para ele, claro, né? Ele tinha aqui e aqui, aí eu falei, ah, meu, dá mó trampo continuar atacando essa dama, não vou fazer isso. Aí eu vim aqui, o que que eu fiz? Botei pressão, né? Então aqui a ideia é muito clara. Eu tomo, o bispo toma, a dama toma, com cheque ganhei um peão e o rei tá pelado. Aí o cara veio com a dama defender, certo? Aí olha o que acontece, fala, puta que merda. Tem duas peças atacando e duas peças defendendo. Tem jeito de eu colocar mais uma peça para atacar? Até tem. Tem torre aqui, né? Até tem jeito de pôr uma peça para atacar. E aí eu meio que obrigo ele a defender de rei. Só que aí minha torre ela começa a ficar meio vulnerável aí, entendeu? E eu não queria isso. Em vez disso, eu encontrei um lance mais inteligente, que é bispo cheque. Bispo G5 cheque é um lance super legal. Porque olha como o rei está ficando sem casas, né? O rei só tem essas duas casas claras. E o mais interessante de tudo é que depois que o rei se afasta, o bispo aqui defendido pela torre tira a dama da defesa do peão de C3. Então agora esse peão vai cair, porque agora eu tenho três atacantes e olha só, eu tenho três atacantes desse peão, somente uma peça defendendo e a dama tem que sair. A dama não pode ficar aí. E se a dama resolve, agora sim, pisar para cá e para cá, eu ainda tenho os ataques descoberto, ataque de torre e tal. Então a posição da dama teria que ser aqui. Coisa que ele joga, porque ele percebeu isso. Então ele percebeu que essas duas colunas estão envenenadas, né? Então ele jogou para cá. Aí eu tinha alguns lances, mas eu não me compliquei muito. Falei, vou pegar o peão. Ganhei o peão. Já estava com mais dois, agora estou com mais três, mas eu já vi a tática, porque aqui ele não podia tomar de volta. Porque como a dama foi obrigada a se mexer para cá, porque quando eu estava deliberando aqui, eu estava deliberando se eu tomava de cavalo, se eu tomava de bispo. Quando a dama mexeu para cá, é o que eu te falei de ficar de olho. Tem esse garfo. Como é que eu faço esse garfo acontecer? Plau! E aí, se ele não toma de volta, eu vou só tirar o bispo e fazer alguma outra brincadeira com torres e damas, ou nem tirar o bispo. Posso atacar a dama aqui e ir atrás desse bispo, atacar a dama, dependendo de onde ela for, eu ataco o back rank, mas aí o cara não quis fazer o garfo, não quis tomar o garfo, tomei o bispo, ganhei uma peça. Aqui, talvez o melhor lance para ele não fosse tomar o bispo, talvez o lance fosse trocar a dama. Mas ele trocou o bispo, não tem problema, a gente vai aqui com torre, porque na verdade assim, se você troca a dama aqui e você leva o bispo depois, é mais difícil eu te dar mate com essas torres e um cavalo e um monte de peão, sendo que eu tenho peão dobrado e tal. Já, tô com vantagem. Mas quando eu fiz isso aqui, o cara teve amor demais à dama e não quis trocar. Só que isso vira mate em dois, né? E aí eu mandei pra cá e o cara bloqueou de dama. E lógico que o mate em um era dama aqui, mas a minha ideia a partir desse momento era comer todas as peças dele e coroar seis cavalos, como você já sabe. Então eu vim de torre, esperava ele subir, para depois eu fazer isso, levar o bispo e depois, bom, o rei ia estar super forçado, tal, enfim, levava todas as peças, acabava o jogo, mas o cara desistiu. Claro que isso aqui era mate em um. É isso. Espero que você curta aí. Eu vou subir esse vídeo agora para você dar